Olá, crianças! Muito bom dia a vocês, meus queridos e queridas, meu povinho do ensino remoto. A gente está aqui hoje para falar sobre a nossa última revisão, que faltou, a nossa revisão de ciências, que a gente vai abordar assuntos como o nosso sistema urinário, e a água, que nós estudamos aí nesses últimos dias, nesse último mês aí, certo? Então a gente vai lá para o nosso trabalho impresso, para te explicar melhor para vocês, tá? Sobre o que nós vamos falar. É bom também você ter o seu livro em mãos, para a gente poder folhear e ir acompanhando, tá certo? Então, vamos lá? Vem com a tia. Então, crianças, abram o livro de vocês na página 191, por favor. Porque para nós resolvermos a primeira questão do nosso trabalho, nós vamos precisar primeiro passar por aqui, tá? Essa é a estrutura do sistema urinário. Então, a partir dessa página, você vai utilizar para poder completar a sua primeira questão, certo? Aqui a gente observa, que nos rins, que está bem aqui indicando, tanto no sistema urinário feminino, quanto no sistema urinário masculino, a gente vê que a função dos rins, é filtrar o sangue. São retirados o excesso de água e as substâncias que podem prejudicar o organismo, tá? E é nesse processo que começa a se formar a urina. Aqui logo abaixo a gente vê os ureteres, tá? Tá aqui do feminino. E tá aqui os ureteres masculinos, ok? Então, para que servem os ureteres? Eles recolhem a urina formada nos rins e encaminham para a bexiga urinária. Os ureteres são esses, como se fossem esses canos, Esses canos que encaminham, tá? A urina dos rins até a bexiga, tá bom? Chegando aqui na bexiga, você tá vendo aqui na bexiga? O que a bexiga faz? A bexiga urinária, ela armazena temporariamente até ser eliminada do organismo, Que a nossa água vai vindo, vai enchendo a bexiga e a gente vai sentindo aquela vontade de fazer xixi, certo? Então, quando a gente faz xixi, o xixi ou a urina é eliminado por meio da uretra, tá? Que é esse canal aqui que desce da bexiga até o nosso órgão excretor, feminino e masculino, tá? Aquele que vai eliminar a urina do nosso corpo, tá? Então, para a gente poder resolver a nossa primeira questão, a gente vai precisar disso aqui. Bom, gente, agora sim a gente vai resolver aqui a nossa primeira questão, tá? Vocês viram lá no livro, na página 191, como a tia explicou. E vocês vão colocar aqui, vocês vão observar a imagem e vai dizer qual a função de cada órgão, de acordo com o que a gente viu lá no livro. O rim, o uréter, tá? Bexiga e a uretra, tá certo? Aqui na segunda questão, você vai fazer uma análise. Analise a imagem e responda. Você vê aqui uma imagem, de chuva, de uma nuvem carregada chovendo, que está com gotículas de chuva. E logo em seguida a gente viu aí granizo, ou seja, chuva de gelo, tá? Então você vai observar. Qual o estado físico em que a água se encontra na chuva de granizo? A gente sabe que nós temos 3 estados físicos da água, que é sólido, líquido e gasoso. Na chuva de granizo, qual desses 3 é o estado físico da água? Você vai responder aí na letra A. Na letra B, a pergunta é: qual o estado da água durante a vaporização? Quando a água evapora, ou seja, ela sobe para a atmosfera, o Sol aqueceu a água, ele subiu para a atmosfera. Qual o estado físico dessa água quando ela sobe? Como é que a gente chama? Você vai colocar aí na letra B. E na letra C, você vai observar as gotículas da chuva estão no estado. A água da chuva em forma de gotas, qual é o estado dessa água? Você vai observar essa imagem e vai colocar aí na letra C, ok? Bom, aqui na terceira questão, a gente tem aqui uma imagem e você vai nomear as etapas do ciclo da água. Então, amores,
Para a gente poder fazer essa terceira questão, a gente precisa entender aqui o ciclo da água, né? A gente vai fazer aqui de novo com vocês, tá? Um breve apanhado. O ciclo da água inicia com a vaporização, tá? A gente observa aqui na imagem que parte da água que está na superfície terrestre, nos oceanos, no mar, nos rios, nos lagos, e também na gente, nos seres humanos, nos animais, em todos os seres vivos, tá? Elas liberam vapor de água no ambiente. Então, por meio da respiração, por meio da transpiração. Então, essa água ela evapora, tá? Indo para as nuvens, formando as nuvens. E aí acontece o que a gente chama de condensação. O que é a condensação? O vapor de água sobe e atinge as camadas mais elevadas da atmosfera. Lá em cima, na atmosfera, a temperatura é baixa, tá? E esse vapor ele sofre condensação, ou seja, vai formar as pequenas gotas de água, tá? No estado líquido, que se juntam uma a outra e vão formando as nuvens. Então, o que é a condensação? É a formação das nuvens. A partir da condensação acontece o que a gente chama de precipitação, tá? No interior das nuvens, as pequenas gotas de água se unem e formam as gotas maiores. O que é que vai acontecer? Ela vai atingir a superfície terrestre na forma de chuva, tá? Aí vai começar a chover, na precipitação, as nuvens ficam pesadas e começam a chover. Então a água vai escorrer para a superfície, vai abastecer os reservatórios, os rios, os mares, tá? Em alguns casos, essa água, ela se solidifica e forma pequenos cristais de gelo que se tornam maiores, né? Que é por o exemplo da chuva de granizo, tá certo? Depois disso, o que é que acontece? Olha só a água entrando pela atmosfera. Essa água vai sofrer o quê? Ela vai entrar no solo e vai acontecer a infiltração. Parte da água chega à superfície terrestre, infiltra no solo e atinge as suas camadas inferiores, onde pode abastecer os reservatórios de água subterrânea, né? Aqui na nossa região é muito comum a gente utilizar os poços artesianos, né, como é conhecido. Ou seja, o que é isso? O que é um poço artesiano? É quando a gente escava, né, a gente cava esse poço, coloca um cano lá dentro, geralmente nas nossas casas é assim que funciona. Coloca um cano lá dentro, liga a bomba d'água e puxa essa água que está aqui infiltrada no subsolo para colocar, para abastecer na nossa caixa d'água, certo? Então isso aqui, tá? Isso aqui é o ciclo da água, tá bom? A vaporização, tá? Depois vai para a condensação, que está aqui em cima, depois forma a precipitação e por último a infiltração. Tá? Acompanhe aí nas suas páginas 222 e 223. Agora sim a gente vai ter como completar a nossa terceira questão. Mas professora, eu não entendi por que no livro tem só 4 e aqui nesse esquema tem 5 números para a gente completar. É que você precisa observar que vai repetir a vaporização, tá? Observem aí aonde ela repete e você completa lá no seu. Ok? Então a vaporização ela vai se repetir, vai ter 2 números que é a vaporização. Você vai analisar essa imagem aqui, vai olhar lá para o seu livro e vai ver nos números o que foi que aconteceu. Onde está a condensação, a vaporização, a precipitação, a infiltração e a vaporização novamente, tá bom? E aqui tem 2 perguntinhas. Qual a função do sistema urinário? Tá? Você vai voltar lá no sistema urinário, lá naquela página que a gente viu, e você vai ver lá que o sistema urinário ele é responsável por filtrar o sangue, retirando da circulação sanguínea substâncias que devem ser eliminadas do organismo, tá? E por último está perguntando, o procedimento realizado em pessoas com insuficiência renal esse procedimento ele é chamado de hemodiálise, né? No nosso livro, nas nossas aulas a gente viu isso, tá? Lá na página 193 nós tratamos sobre isso. É só você dar uma lida lá e você vai ver, tá certo? É isso, meus amores. A nossa última revisão termina por aqui, tá bom? Estudem, por favor. Segunda-feira os nossos testes irão iniciar. A tia vai ficar por aqui e a gente se vê na nossa aulinha de arte. Uma beijoca, fiquem com Deus e até mais.